Olá, meus queridos alunos. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Não sei que hora vocês vão acompanhar esse conteúdo, mas fica aqui o meu carinho, a minha saudação, a minha estima aos meus alunos, aos colegas, pastora Iris, nossa secretária, pastora Jurema, nossa diretora aqui da escola Casa do Pão, Beit Lehem, né, em hebraico, Casa do Pão, nossa escola bíblica e teológica, Casa do Pão. Nome bonito este, pastora Jurema, que Deus te deu. Queridos amigos, alunos, acho que eu já estou com saudade de trabalho. Ia dizer queridos amigos e familiares, uma frase muito típica ali na acolhida, quando exercia, né, estava no exercício do meu trabalho. Estimados alunos, que Deus abençoe vocês, uma alegria estar com vocês, ainda que à distância, mas eu trago aqui uma boa notícia, para mim muito boa. Este é o nosso, acho que, último encontro à distância, e na nossa próxima aula nós estaremos presencialmente. Para mim vai ser motivo de grande alegria olhar face a face, estar reunido com vocês e compartilharmos de uma matéria nova que já mais adiante eu vou falar para vocês que matéria é. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão gostar muito. Hoje, então, aula gravada agora, dia 23 de agosto, sexta-feira, vai ser a última aula do nosso curso de escatologia, de teologia sistemática 2, onde nós estamos falando ao longo de todo esse mês de agosto sobre a doutrina das últimas coisas. Encerrando essa aula, então, eu faço com os eventos finais. Antes, professor Pablo, o que sempre faz antes de dar início a uma aula? Isso mesmo, nós oramos. Eu quero convidar vocês para fazermos juntos uma oração. Vamos orar? Pai de infinita bondade e eterna misericórdia, nas tuas mãos que entregamos a nossa vida, a nossa vontade. É diante de ti, Senhor, que nos prostramos com o coração rendido, quebrantado, pedindo que tu possa nos ensinar, nos instruir e transmitir a nós conhecimento e sabedoria que venham dos céus. Que possamos transmitir essa sabedoria, este conhecimento aos teus filhos e filhas que, conectados aqui diante dessa tela, Senhor, buscam, Senhor, receber dos céus, Pai. Que tu possa também abreviar esses dias difíceis e que breve, Pai, que muito em breve, Pai, que na primeira sexta-feira de setembro nós estejamos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que alegria estar com vocês. Que alegria compartilhar com vocês um assunto que eu gosto muito, que é o Apocalipse. Queridos, eu tenho estudado bastante sobre escatologia, sobre as últimas coisas. Nesses últimos dias, então, tenho me dedicado bastante. Desde 2016, ou seja, a gente está falando aí, gente, de 12 anos. Não, de 8 anos, melhor dizendo. A gente está falando aí de 8 anos de estudos dedicados ao Apocalipse e à doutrina das últimas coisas. Pode acontecer, e esse é o primeiro esclarecimento que eu quero trazer na aula de hoje, pode acontecer em algum momento, queridos, vocês, na caminhada de vocês, nos estudos bíblicos, nos estudos teológicos, e eu recomendo, eu incentivo, eu quero encorajá-los, incentivá-los a fazerem seus estudos, a pesquisarem, a fazerem pesquisa, a consultarem obras selecionadas. Eu, como professor de vocês, vocês sabem, vocês têm comigo uma consultoria técnica para construir a biblioteca de vocês. Alguns alunos aí adquiriram o meu e-book, né, Como Montar uma Biblioteca Teológica, mas mesmo quem não adquiriu, eu dou uma consultoria completa de como adquirir uma biblioteca de teologia relevante, de acordo com o teu perfil, para que tu compre livros que não sejam muito repetitivos. Ah, mas lá na livraria eu tenho essa consultoria, eu sei que tu tem. Mas lá a consultoria ela vai ser técnica e vai ser comercial. Que o vendedor, e aqui falo com respeito, mas entendendo que é negócio, o vendedor, diante da tua necessidade, tu vai dizer, eu queria um livro de homilética, um livro de pregação. Homilética é a arte e ciência da pregação. Nós vamos ter uma matéria só sobre isso. Chega lá e diz pro vendedor lá na tua livraria evangélica, eu quero um livro sobre homilética. Ele vai pegar todos os livros de homilética que ele tem, não te entrega, e vai te oferecer o que for mais lucrativo a ele. Isso é negócio, não está errado. Isso é comércio. Eu faria a mesma coisa se eu fosse um comerciante de livros.
Mas, inclusive, eu vendo livros, mas eu não lembro, a não ser os que eu participei os livros autorais, livros meus, ou que eu fiz revisão, eu não vendo a pronta entrega. Esses que são o meu livro e o livro que eu atuei como coautor, esse eu vendo a pronta entrega. Mas é comércio, tá tudo certo. Mas a consultoria que eu dou, eu ouço a tua necessidade, e diante da tua necessidade eu te digo de 1 a 3 livros, pelo menos até 3 livros que vão suprir a tua necessidade. Aí tu vai ter opção. Qualquer um daqueles 3 ou 2 que eu te indicar vai atender a tua real necessidade. Ah, eu quero um livro de pregação. Tá, mas tu quer um livro de pregação para quê? Porque tu quer começar a pregar? Ou porque tu já prega e tu quer melhorar? Percebe que dentro de uma situação a gente tem um escopo maior, né? E isso é um tipo de consultoria nós chamamos de curadoria, que tu não vai ter na tua livraria. Então aqui eu não estou aqui concorrendo com as grandes livrarias, quem sou eu? Eu estou apenas oferecendo algo que você, como meu aluno, como minha aluna, tem direito, que é a minha curadoria para comprar bons livros. E durante os teus estudos, retomando o que eu estava falando, só aqui esse pequeno parênteses aqui para oferecer um serviço que é teu, que você tem direito como meu aluno, é algo que está ali dentro do que eu ofereço, né, como professor de teologia. Você pode, nos teus estudos, se deparar com autores que vão dizer o Apocalipse não é um livro de escatologia. Puxa, o professor me ensinou errado, então o professor Pablo me ensinou errado. Está aqui um teólogo renomado dizendo que o Apocalipse não é escatologia. E agora? Bom, se aquele autor, aquele professor, aquele escritor estiver falando que o Apocalipse não é escatologia, ele for de uma corrente preterista, que tudo que está no Apocalipse já aconteceu, evidentemente para ele o Apocalipse não vai ser escatologia, porque nada daquele autor que está no Apocalipse já vai acontecer, tudo já aconteceu. Eu acredito que algumas coisas do Apocalipse já aconteceram, mas eu acredito que algumas coisas ainda vão acontecer. Para mim, algumas coisas muito claras, como por exemplo lá no final que diz: eis que venho sem demora e na minha mão está o galardão. Jesus já veio, mas eu acredito numa segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda é o galardão, que é o que a gente estudou semana passada, queridos. Do galardoamento do tribunal de Cristo. Então isso não aconteceu ainda. Então, pelo menos neste versículo, o Apocalipse é a escatologia. Literalmente, aqui quando eu falo literalmente, eu quero falar sobre o estilo literário. Quando a gente estudou gêneros literários do Novo Testamento, vocês devem lembrar que o Apocalipse é um gênero literário profético, né, porque ele é uma profecia, mas ele é também um gênero literário do gênero chamado apocalíptico. O gênero literário apocalíptico é um gênero que nós conhecemos desde criança. Sério, professor Paulo? Sério. E eu vou mostrar. Nossa infância, pessoal, pelo menos que tem a minha idade, que tem 46 anos, nós nos criamos com bons desenhos. Nós nos criamos com bons desenhos, quando eu falo desenhos, desenhos infantis, desenhos animados, em que nós tínhamos sempre uma mesma temática. O bem contra o mal, o certo contra o errado. O certo tentando sobreviver ao errado, a presa tentando sobreviver ao predador. A gente viu a vida toda o Papaléguas fugir do coiote. E o coiote tentava de tudo, mas no final o Papaléguas vencia. A gente viu a vida toda o Tom tentar caçar o Jerry, e o Jerry fugiu a vida toda, o Jerry se escapou a vida toda. Isso é apocalíptica. A vitória do bem contra o mal. Que o mal e o bem, que forças opostas estão em confronto, estão em conflito, elas estão o tempo todo em conflito, elas são antagônicas, que é a figura do boxe, só que em alguns momentos elas entram em confronto, em oposição, elas estão sempre opostas, mas em alguns momentos elas entram em confronto, elas estão sempre em tensão, em alguns momentos elas entram em atrito. Isso é a história do mundo, o bem contra o mal, o pecado contra a santidade, a palavra de Deus contra o erro, a vontade soberana de nosso Senhor e Criador contra a tentação do maligno. Essa é a realidade do mundo e nós estamos no meio dessa realidade. E aqui a gente tem que escolher que lado quer fazer parte. E
acho que eu já devo ter dito isso em aula, não é a liberdade que nós escolhemos aqui. Não é, mas Deus me chamou para a liberdade. Sim, Deus me chamou para a liberdade, mas que tipo de liberdade? Nós temos que escolher a quem queremos servir. E essa é a liberdade que Deus nos chama. Escolhermos de quem queremos ser escravos. Se queremos ser escravos do diabo ou se queremos ser escravos de Deus. Então a apocalíptica é um gênero literário que trabalha muito essa questão, o bem contra o mal. Que no final de todas as coisas, o bem vence sobre o mal. Isso é o Apocalipse. Olha as perseguições. Gente, se tu pegar o Apocalipse do capítulo 5 até o capítulo 18, 19, a tônica não são as destruições, as perseguições, as tragédias. A tônica é a alma dos santos na eternidade, as almas debaixo do altar, a voz das multidões dizendo: Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? E até quando não nos fará justiça? Os caras estão no céu, estão mortos, né? Aliás, os seus corpos físicos estão mortos, eles estão no céu, vivendo a eternidade com Cristo, consciente. Eu acredito que a pessoa tem consciência depois da morte. A doutrina do sono eterno não é bíblica. A gente já discutiu isso em aula e podemos discutir novamente. Inclusive, fico aqui à disposição, ali num plantão Tira Dúvidas, quem tiver essa dúvida específica para a gente debater. Mas a gente tem aqui um exemplo claro. Pessoas que morreram em Cristo estão no céu clamando e dizendo: Senhor, não vai nos fazer justiça? Esse é o assunto principal para mim do Apocalipse, assim, um dos temas mais predominantes, não principal assim de ser o mais importante, porque eu acho que o mais importante é a vitória final de Cristo contra o mundo, contra o maligno. A nova Jerusalém que desce do céu, Cristo fazendo o que ele prometeu a Davi, que é lhe dar um reino eterno, e Cristo governando sobre todo mundo e fazendo o que ninguém conseguiu fazer e todo mundo tentou. Ligar o céu com a terra. Ninguém conseguiu fazer isso aí, mas todo mundo tentou. O nome disso é religião. Religarem no latim, tentar fazer uma ligação, tentar ligar a terra com o céu, o natural com o sobrenatural, o ordinário com o extraordinário, o físico com o metafísico. Todo mundo tentou fazer isso. A estrutura do templo, dos santuários espalhados ao redor do mundo, querem fazer e propor exatamente isso, ligar o céu com a terra. Ninguém conseguiu. Mas Deus consegue. No final de tudo, esse Deus envia seu Filho dos céus novamente. Ele faz com que essa Jerusalém que está no céu desça dos céus para a terra. E essa também vai ser uma das temáticas de hoje. Então, o Apocalipse é isso. É as pessoas clamando. Uma das temáticas mais abundantes é as pessoas clamando por justiça. E chega no final, Deus faz essa justiça, destruindo a Babilônia. Também é uma das temáticas de hoje. Então, aqui fazendo essa primeira introdução, eu quero apresentar os temas de hoje. Antes de fazer isso, né, e complementando o que eu tenho falado sobre o Apocalipse, eu quero recomendar, estimular a leitura bíblica do Apocalipse. De novo, queridos, o Apocalipse para nós não pode ser motivo de medo, de pânico. O crente ele não pode ler o Apocalipse com medo. Tu lê Jeremias com medo, tu lê Lucas com medo, tu lê Gênesis com medo, tu lê Sofonias com medo. Professor, nunca tinha lido Sofonias. Eu tenho uma pregação que eu prego. A pregação, eu não prego muito tempo. Minhas pregações não duram mais de 30 minutos. Até 30 minutos é bastante tempo para mim. Geralmente minhas pregações ficam entre 18 e 25 minutos, no máximo. A não ser que me peçam, tá? E eu preguei os 3 capítulos de Sofonias, uma pregação assim. Eu prego os 3, assim, 20 e poucos minutos. E daí às vezes eu ouço, professor, nunca li Sofonias. Mas quando tu lê Sofonias, daqui a pouco, curiosidade, agora tu vai lá pegar depois da aula, lê Sofonias, tu lê Sofonias com medo? Não lê, professor. Aí chega no Apocalipse, tu lê com medo. E o versículo 3 do Apocalipse 1, o terceiro versículo do livro diz assim: bem-aventurados o que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia. Ou seja, só por você estar lendo o Apocalipse, ou só por você estar ensinando o Apocalipse. Eu estou ensinando o Apocalipse na minha igreja desde novembro, gente. Agora falta um capítulo, falta o capítulo 22. E faz
2 semanas que eu não vou na célula, nas terças. Não consegui completar ainda, mas eu ensino Apocalipse toda semana, tirando essas últimas 2 semanas. Desde o começo do ano, eu ensino Apocalipse toda terça. Eu sou abençoado por isso. E as pessoas que me ouvem, não porque eu, podia ser uma gravação. As pessoas que ouvem o Apocalipse são abençoadas. Eu quero recomendar, e para isso eu quero sugerir 3 literaturas aqui, tá? Fazendo aí uma consultoria. O primeiro deles é esse aqui. Gente, eu não sei se vai sair... como é que vai sair? Se vai sair virado aqui. É o Apocalipse para Todos, do grande, do majestoso, do excepcional N.T. Wright. N.T. Wright, vocês me ouvem falar muito sobre ele. Eu ganhei agora um livro dele, do Michael Bird. Um livro de mais de 1000 páginas. Um livro enorme. O Novo Testamento e Seu Mundo, que eu não abri ainda. Quero me dedicar aí nas próximas semanas à leitura desse livro. O Apocalipse para Todos, do N.T. Wright, é uma exposição capítulo a capítulo. Na verdade, é parágrafos a parágrafos. Geralmente, cada capítulo se divide em 2 ou 3 sessões e explora exaustivamente essas sessões, mas de uma forma devocional, como se fosse uma pregação. Então, ele faz uma tradução direto do grego. O N.T. Wright é um especialista em grego, daquela porção do Apocalipse. Ele traz uma introdução, assim, ó, um brilhantismo que vale a pena. Só pela introdução, acho que já vale a pena adquirir o livro. Pela introdução que ele faz a cada porção de texto do Apocalipse. E depois ele faz um comentário devocional, com aplicação prática, mas explicando o Apocalipse. Então, assim, ó, professor Pablo, eu queria muito entender o Apocalipse, eu queria fazer uma leitura do Apocalipse, um entendimento do Apocalipse numa perspectiva bíblica. É esse aqui o livro, tá? Depois me questione ali no grupo, eu mando as fotos, tá? Esse aqui é o primeiro. Mas não é o único. Esse aqui, ó. A Teologia do Livro de Apocalipse, do Richard Bauckham, um grande teólogo também, do mesmo nível do N.T. Wright. Eu usei esse livro aqui bastante para embasar as nossas aulas, nossos conteúdos, principalmente a aula de hoje. E tem uma coisa que eu queria mencionar para vocês, me chamou muito a atenção esses dias, recentemente na internet, que é para mim um dos maiores teólogos do Brasil, falo muito dele aqui com vocês, o Dr. André Daniel Hayek, respondendo umas perguntas ali de alunos, de seguidores no Instagram. Fiz umas 4 perguntas para ele e me respondeu todas. Eu fiquei tão feliz ali com as respostas dele, assim, com a atenção que ele me deu. E uma pessoa perguntou assim, e ele é um escritor, né? Ele é um historiador, teólogo. E uma pessoa perguntou assim, professor, por que o senhor não escreve nada sobre o Apocalipse? Ou perguntou assim, algo nesse sentido. Ou então, o senhor tem pretensão, projeto de escrever alguma coisa do Apocalipse? E ele mandou uma foto desse livro aqui pro cara e disse assim, para que eu escrever sobre o Apocalipse se já tem muita coisa boa e barata sobre o Apocalipse? E barata no sentido de não pagar caro, tá? De livros acessíveis. Hoje, através da editora Thomas Nelson, e eu não ganho nada para falar isso, apesar que a Thomas Nelson tem uma foto minha, uma foto que eu tirei, né? De um livro deles, publicada no Instagram deles. Para mim, me sinto super honrado. Mas eu não ganho nada para fazer isso. Eu ganho, acho que quem ganha é as pessoas que me ouvem e adquirem os livros da Thomas, que hoje a Thomas Nelson está tornando a teologia mais acessível. A teologia hoje que a Thomas Nelson está traduzindo e trazendo para o Brasil com livros, esses 3 livros que eu vou mostrar para vocês, aqui eu já mostrei 2, tá? O Apocalipse para Todos, do N.T. Wright, que é uma coleção de todos os livros do Novo Testamento, aqui eu tenho só o Apocalipse, e a Teologia do Apocalipse, do Bauckham. Esses 2 aqui são da Thomas Nelson. E a Thomas Nelson está colocando bons livros ao alcance das pessoas por um preço acessível. Aí o Hayek disse assim, o André Daniel Hayek, né, professor, grande historiador e teólogo, disse assim, para que eu vou escrever sobre o Apocalipse? Já tem muita coisa boa ao alcance de vocês. Então, assim, isso aqui fica até assim, tipo um incentivo, um encorajamento para que a gente vá visitar esses conteúdos. E aqui o último do Gorman, também um grande autor, Michael Gorman, tá, especialista em Novo Testamento, lendo o Apocalipse com responsabilidade, seguindo o Cordeiro rumo à nova criação. Eu não estudei todo esse livro aqui, eu não li todo ele,
Mas me parece que se lendo Apocalipse com responsabilidade, ele é uma crítica, né? O Gorman, se eu não me engano, ele é anglicano, mas só pelo título eu já sei que eu não tenho certeza, mas uma coisa eu tenho certeza, ele não é adepto ao futurismo, né? A interpretação futurista do Apocalipse. Porque a interpretação futurista ela tem alguns problemas, né? Ela produz muita coisa que não está na Bíblia. Chip da besta, sabe? Um governo militar do anticristo nos moldes que a gente conhece. E essas coisas não aconteceram, a gente não tem como afirmar. Não estou dizendo aqui que não acontece, que não vai acontecer, eu estou dizendo que a gente não tem como afirmar. Pouco pode acontecer e a gente se surpreender, mas eu acredito que primeiro que eu acredito que a gente não passa por isso, então não faz muito sentido a gente saber. É a mesma coisa que tu vai marcar uma viagem de avião e tu marca uma viagem, mas tu tem um plano B, ó, se eu perder o avião, eu vou ali na rodoviária, eu pego um ônibus, a gente chega ali mais tarde, leva uns 3 dias, mas a gente chega. Gente, se eu tenho uma viagem de avião para passar um final de semana no Nordeste, não tenho plano para perder esse avião. E mas se eu perder o avião, eu vou de ônibus, eu vou de carro. Estudar muito sobre a tribulação e como é que vai ser e como sobreviver. Pra mim é a mesma coisa isso, é tu ter um plano para perder o ônibus, pra perder o avião. Aqui eu deixo esses 3 livros, tá? De sugestão, lendo Apocalipse com Responsabilidade, do Michael Gorman, Apocalipse Todos, do N.T. Wright. Esse aqui foi a base dos meus estudos. E Teologia do Livro do Apocalipse, do Richard Bauckham. Grandes autores, todos da Thomas Nelson. E diz assim, ó, sem exagero, se fosse comprar esses 3 aqui, ó, não gasta R$ 120. R$ 120, é dinheiro, mas não dá uma pizza que tu come em 30 minutos. Ah, mas é sugestão, tá? Eu não ganho nada. Esses livros você pode comprar direto no site da Thomas Nelson. E é recomendações que eu deixo. Queridos, um dos aspectos que eu quero trazer aqui para vocês é do milênio. Então, dê uma olhadinha lá na apostila. Mas como é que eu vou fazer, professor? Eu estou acessando aqui no computador. Então, dê uma paradinha. Aqui dá um pause de repente. E abra a tua apostila comigo ali nas páginas finais. Tá? Onde a gente vai poder estudar o milênio. O milênio, eu acho que ele é o ponto 9 da nossa apostila, tá? Eu vou abrir também aqui a minha apostila. O milênio para nós é muito significativo, o milênio. Porque o milênio ele trata de uma esperança futura, de uma perspectiva de um novo mundo, de um reino de Cristo. Para mim, o milênio ele vai atender promessas de Jesus, promessas muito singulares. Imagine Jesus com 12 discípulos, sentados ali à beira de um rio. Talvez algum tenha entrado mais adentro, tenha pescado, eles estão comendo aquele peixinho. Está dando um vento, aquele vento ali na beira do rio. Eles podem estar com frio. O peixe ali está dando na medida ali para eles comer, não é para um grande banquete. Talvez eles não tenham acesso ali a uma água pura, tenham que tomar algum vinho que já estão trazendo na viagem. Esse vinho já pode estar com um gostinho vinagrado, já mais ácido, mas é o que eles têm para matar a sede. Ou talvez estejam tomando água ali no rio mesmo. E estão ali sentados, ouvindo Jesus. E Jesus diz para ele, o que está escrito nos evangelhos, que aqueles que deixaram tudo por mim. Falando daqueles 12, ele dizendo, olha, vocês podiam estar com as mulheres de vocês, com a mulher de vocês, com os filhos de vocês, mas vocês largaram tudo para estar aqui comigo. Vocês podiam estar comendo agora na casa de vocês, com os filhos, Eu acredito que ali só Pedro fosse casado, né? Vocês podiam estar agora com os pais de vocês, vocês podiam estar com a família, vocês podiam estar sentados numa mesa, debaixo de um teto, mas vocês largaram tudo para estar comigo. Eu prometo para vocês que largaram tudo, ainda nessa vida, vocês vão receber muito mais, vocês vão receber 10 vezes mais. E esses discípulos talvez tivessem se animado, porque eu acredito que eles não estavam ali por recompensa ou por privilégios. E eles pensaram, bom, então essa vida aqui a gente vai ganhar ainda de Jesus 10 vezes mais.
Eu não sei em que momento Jesus disse isso, mas se disse no começo do ministério. Menos de 3 anos depois, Jesus estava morto. 3 dias depois ressuscitou, subiu aos céus, da onde ainda não desceu, mas um dia descerá. Esses apóstolos morreram e eles não viram as palavras de Jesus se cumprirem, porque seria nessa vida e eles já morreram. E aí, onde é que estão essas palavras? Onde é que está essa promessa de Jesus? Já respondo. Voltemos um pouquinho mais no tempo ainda. Um pouquinho mais. Deus falando para Davi, ó Davi, eu vou fazer uma aliança contigo e o trono vai durar para sempre. E o teu descendente, o filho de Davi, ele vai reinar nesse mundo para sempre. Está reinando? Exatamente um que se opõe a Davi, ao reino de Davi, está reinando nesse mundo. Porque esse mundo jaz no maligno. Então eu pergunto para vocês, eu quero que vocês me respondam. Respondam a si mesmo. Cadê o cumprimento dessas palavras? Cadê o reino eterno que Deus prometeu para Davi? Cadê as recompensas que Jesus prometeu para os seus discípulos? Nessa vida. Ele foi muito claro, ele disse nessa vida. Não tem como eu dizer, não, mas isso é no céu. Isso é na eternidade. Não tem como eu dizer isso, porque Jesus disse nessa vida. Nessa vida. Respondo. Está no milênio. Nesse governo de 1000 anos. Deus vai estabelecer na Terra. Vamos fazer uma leitura juntos aqui do Apocalipse. Nos seus capítulos finais. Capítulo 20, Apocalipse 1. Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Uma corrente com algemas. Né? Ali no original, né? Dá a entender que é para amarrar. Com cadeias, né? E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então eu vi uns tronos, e aos que se sentavam sobre os tronos foi dado o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas suas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. A Bíblia fala muito pouco sobre os 1000 anos. Praticamente o que a Bíblia fala sobre o milênio é só isso aqui. Muito pouco, de forma específica, direta, é praticamente isso aqui. E aqui, meus queridos alunos, a gente tem um fenômeno. Que fenômeno é esse, professor Pablo? Pergunte para mim, que fenômeno é esse, professor Pablo? Eu vou explicar. Nós temos um fenômeno muito interessante. Porque toda vez que a Bíblia se cala ou fala pouco sobre um assunto, a gente tem uma multidão de especialistas prontos para falar sobre aquilo que a Bíblia não está falando. É o famoso intelectual que tem a resposta certa para a pergunta que ninguém fez. Eu adoro essa frase. Mas é verdade. É aquele especialista, aquele teólogo, muitas vezes teólogo, tá? Mas tem tudo que é área isso. É o especialista pronto para responder, ele tem a resposta para a pergunta que ninguém fez. Não sei se vocês têm assim colegas assim de trabalho que são assim, lá na tua profissão, lá na tua escola, lá no teu comércio, na igreja, eu espero que não tenha, acredito que não tenha. Mas lá no teu comércio, na tua indústria, nos teus clientes, na escola, lá onde tu trabalha, lá na clínica, lá onde tu atende, lá será que não tem esse tipo de paciente, esse tipo de cliente, esse tipo de pessoa? A gente tem tudo que a Bíblia fala pouco ou não fala, a gente tem uma especialista, uma fila de gente para falar. Quando é milênio, que fala pouco, a gente tem um fenômeno, o contrário. Isso não acontece, a gente não tem essa multidão. Ah, Senhor, se tu mandasse uma multidão de qualquer tipo de pessoa para falar sobre o milênio, mas a gente não tem. Eu estava aqui investigando esse livro aqui, um livro antigo, eu tenho quase 20 anos esse livro aqui. Deve ter uns 18 anos, o livro do Klaus Michael Baum, Panorama do Novo Testamento.
teologia, história e contexto. Como ele é um panorama do Novo Testamento, ele não se dedica só aos 27 livros do Novo Testamento. Ele se dedica também a estudar a literatura que foi construída pelos discípulos dos apóstolos e os discípulos dos apóstolos. Que são em torno de 70 e poucos autores, né? Ele pega aqui os principais, alguns são anônimos, chamados de pais apostólicos, né? Porque foi produzido no período apostólico e no período pós-apostólico. A gente vai ter ali grandes nomes. A gente vai ter a Didaquê, que é um documento que eu já falei, Carta de Ogneto, Pastor de Hermas, Cartas de Clemente, Cartas de Inácio de Antioquia. Esses livros não são da Bíblia, eles não têm o poder da Bíblia, eles não têm a autoridade da Bíblia, mas eles nos ajudam a entender como é que a igreja entendia. Sabe? É a mesma coisa assim, ó. A pastora Jurema pregou domingo na igreja, tá? Mas tu não pode ir no culto. Tinha uma consulta. Essa aí de consulta no domingo não cola, né? Mas acontece, tá? Teve um problema, não pôde ir. Não deu pra ir. Daí tu não foi, tu perdeu a palavra da tua pastora. Mas daí tu pergunta ali para um irmão, tava no culto domingo? Tava. O que a pastora pregou? Não, assim, o que ela falou, assim, o que tu entendeu? Eu entendi, assim, que a gente tem que amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Então tu não tem a palavra da pastora Jurema, mas tu tem uma interpretação. Claro que a interpretação ela não é maior do que a própria palavra, né? Até porque se tu tivesse lá, a interpretação seria a tua. Se tu estivesse no culto, é a tua interpretação. Por sua vez, a palavra do pregador já é a interpretação dele das escrituras. Mas é isso que esses livros que eu estou falando, né, os chamados pais apostólicos, os pais antigos, né, do período apostólico, e são assim, ó, dezenas de livros bons, assim, ó, recomendo quem estuda a história da igreja, a história do cristianismo, recomendo a leitura, recomendo o estudo, tá? A gente tem um autor aqui, ó, dos que o do Klaus Michael Bell estuda aqui. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem um deles só que vai falar, e ele pega vários aqui. Martírio de Policarpo, Carta de Policarpo, Cartas de Inácio de Antioquia, que eu acho que são umas 7. Segunda Carta de Clemente, Primeira Carta de Clemente, Carta de Barnabé, atribuída a Barnabé, Didaquê, ou seja, são documentos antigos que foram preservados, muito bem preservados. Tá? São domínio público, a maioria deles tu acha na internet de graça. Didaquê eu sei que tu acha de graça na internet. E a gente tem um deles, eu não vou me recordar agora qual, que fala sobre o milênio. O milênio é um assunto de difícil elucidação, de interpretação. Para mim, o que vale é o que está nas escrituras, que nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Deixa eu trazer para vocês aqui sobre o milênio. A pastora Iris, na última aula presencial, tu trouxe para nós um questionamento. E eu fui atrás desse questionamento, embora tenha tentado te responder em aula, e acho que depois também, mas perguntou como é que vai ser pessoas que não morreram, estão na Terra, e vivas elas entram no milênio, e esses que já estão no céu e descem com Cristo, como é que vai ser essa interação? E realmente, eu como teólogo, eu tive dificuldade de te dar essa resposta. E eu acho que é uma coisa que me faz bem. Eu acho que a gente não tem resposta para tudo. Eu acho que não é saudável a gente ter resposta para tudo. Mas eu fui atrás, tá? E eu tenho algo aqui para declarar. Página 127. E é desse livro aqui que eu recomendo, tá? Eu recomendo a leitura. Eu acho que é um livro que vai só te fazer bem a leitura dele. Deixa eu só encontrar aqui. O milênio. Então, aqui nas páginas 124 e 125 da teologia do livro do Apocalipse do Bauckham, Richard Bauckham, ele menciona assim: por fim, é necessário mencionar o milênio. Na teologia do Apocalipse, considera que ele está intimamente conectado à parousia. Parousia é a volta de Jesus.
uma volta física, uma volta em que ele é notado, ou seja, uma volta em que todo mundo está vendo. É uma manifestação indiscutível. Não é aquela coisa assim, eu acho que eu vi, me disseram que tu foi. Não, eu te vi. A parousia é essa volta de Jesus que nós vemos. Isso é mostrado pelo destino do diabo, que acaba sendo o mesmo da besta e do profeta, né? Do falso profeta. Mas somente após um atraso de 1000 anos. O resultado da parousia é a destruição de todo o mal. Aquilo que eu falei para vocês, a literatura apocalíptica, né? A simbologia da literatura apocalíptica, em que o mal é vencido no final. Ele faz uma conexão aqui com Daniel 7. É melhor beber uma água, senhor Fábio. A Alexia cuida de mim. E ele nos traz aqui uns questionamentos, ele traz aqui as dificuldades. É um livro bem espesso, um livro não é um livro fininho. Mas para falar do milênio, gente, ele está usando 2 páginas e meia. No caso, frente e verso é 1 página e meia, se for considerar frente e verso. E ele traz aqui algumas questões. Olha só como é que ele coloca. Assim João tomou da tradição apocalíptica judaica a noção de um reinado messiânico temporário na Terra antes do juízo final e antes da nova criação. Pegando da teologia judaica, tá? Porque eu já mencionei para vocês, esse João que está escrevendo o Apocalipse, que eu acredito que é o apóstolo João, tá? Ele não se identifica como apóstolo, ele se identifica como servo de Cristo, mas ele me parece ser o João apóstolo, e está olhando para o Antigo Testamento o tempo todo. Mas faz algo diferente do que isso. Ele usou a sua percepção para apresentar um aspecto fundamental do conceito de vitória dos mártires sobre a besta, atribuindo à imagem do milênio uma função bastante específica. Porém, uma vez que tomamos essa representação de forma literal, ou seja, se esse milênio é literal, se vai haver esse governo de uma forma literal, porque tem pessoas que acham que esse governo do milênio já está acontecendo. Como previsão de um período concreto da futura história do mundo, torna-se impossível limitá-lo a este papel. Então temos de fazer todas as perguntas que os intérpretes do Apocalipse fazem quando pensam e estudam o milênio. Perguntas às quais João não responde. Perguntas do tipo que a pastora Iris fez. Por serem irrelevantes à função, os questionamentos, né? Por serem irrelevantes à função que ele atribuiu ao milênio em seu universo simbólico. Devemos questionar então, fazer essas perguntas. Quem os santos vão governar? Eles fazem isso no céu ou na terra? Que é bem a questão que a pastora Iris trouxe. Tá, mas é os da terra e os do céu, eles vão interagir? Ou vai estar uns no céu e uns na terra? Porque eu acredito que após o milênio, essa Jerusalém que desce do céu, ela vai ligar céu e terra, a ponto da gente não saber mais o que é céu e terra. Mas eu sabia que no Apocalipse o mundo ia ser destruído e nós ia viver na Nova Jerusalém, no céu. O Apocalipse para nós ele tem sido uma teologia de fim de mundo. Fim de mundo sempre é uma coisa ruim, porque envolve destruição. O Apocalipse para nós ele tem que ser uma teologia de um novo mundo. Não de um final de mundo, mas uma teologia de um novo mundo. Devemos questionar quem são os santos? Os santos governam. Eles fazem isso do céu ou da terra. Como a vida escatológica da ressurreição pode ser compatível com uma terra não renovada? É bem o que tu perguntou, pastora. Como a vida escatológica da ressurreição pode ser compatível com uma terra não renovada? Quem são os povos que Satanás engana no final do milênio? E assim por diante. O milênio torna-se incompreensível quando o analisamos tão literalmente. Então, assim, o que ele está dizendo? Se tu fizer uma análise literal, uma interpretação literal do milênio, é muito difícil de entender. Se tu fizer uma análise simbólica, qual é a análise simbólica do milênio? É que a igreja já está vivendo no milênio, porque Cristo não reina no mundo, mas reina na igreja. É uma possibilidade. Eu sou milenista. Eu acredito de um reino milenal literal. Porque isso vai dar cumprimento às promessas de Cristo. Isso vai dar cumprimento às promessas de Deus. Isso faz com que essas palavras encontrem o seu repouso.
Entretanto, a necessidade de interpretá-lo de forma exata não é maior do que a de supor que as sequências de juízos, as aberturas dos selos, que ali são dos cavaleiros do Apocalipse, as trombetas e as taças sejam predições literais. Não resta dúvida de que João esperava que houvesse julgamentos, porém as descrições que ele faz são projeções imaginárias destinadas a retratar seus significados. Aqui é uma visão muito idealista que ele está fazendo. Eu ainda acredito numa visão mais literal, futurista. Ele esperava que os mártires fossem vindicados. Vindicados é colhidos, é aquela fruta que está pronta para ser colhida. É um tipo escatológico de salvação. Mas o milênio representa o sentido, em vez de predizer como será essa vindicação. Ou seja, então ele está dizendo que o milênio seria a nossa salvação. Porque a gente estaria vivendo, se essa interpretação está correta, quem sou eu aqui de estar discutindo com o Balkman, né? Apesar que eu penso diferente. E eu sei que ele, né, tem ali pessoas que vão pensar diferente. O Apocalipse tem 4 maneiras de ver. É natural que 2 pessoas possam pensar diferente. É natural que 2 pessoas possam ter posições diferentes sobre o Apocalipse. Então aqui sobre o milênio, a gente tem uma possibilidade de interpretação de que ele seja literal. E de que ele possa simbolizar essa realidade que nós já vivemos, mas que ele também possa representar algo que ainda vai acontecer, algo que não aconteceu. Porque o Apocalipse tem coisas que não aconteceu. Uma delas é a volta de Jesus, o galardoamento dos santos. Então aqui sobre o milênio, vamos dar uma olhadinha na nossa apostila. Abram então a nossa apostila aí, Teologia Sistemática 2, Escatologia. Gente, como eu amei fazer essa apostila, como eu amei fazer esse livro. Página 22. Após a batalha do Armagedon, nosso Senhor Jesus Cristo julgará as nações sobreviventes da grande tribulação, destruirá o anticristo e o falso profeta, e por fim aprisionará Satanás por 1000 anos. Então ele estabelecerá, Jesus, né, estabelecerá o seu reino na terra a partir de Jerusalém, ocupando o trono de Davi, do qual é seu herdeiro, e cumprirá as profecias que prometiam um rei Messias da linhagem de Davi a Israel. A exemplo de Lucas 1:31, Jeremias 33:17, Salmo 89, 1 ao 4. Serão 1000 anos de paz mundial e Cristo reinará mostrando aos homens como todas as coisas seriam se não entrasse o pecado no mundo por intermédio de Adão. A natureza será restaurada à sua condição original. Por exemplo, Isaías 11 vai falar isso, Isaías 65, Ezequiel 34. E a terra passará por profundas mudanças geológicas a partir da vinda de Jesus, que partirá no meio o Monte das Oliveiras ao pôr os seus pés nele. E essa leitura a gente vai ter em Zacarias 14, Isaías 2, Isaías 35 e Isaías 41. O milênio nas terras terá os seguintes propósitos: convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, a criação, implantar a justiça na terra, a paz na terra, eliminar a rebelião contra Deus, fazer convergir nele todas as alianças da Bíblia, oportunizar que Israel ocupe a terra e torne-se uma luz para as nações, ou seja, tudo que Deus prometeu e tudo que Deus mandou fazer, porque que autoridade Deus tem, Deus manda Israel fazer uma coisa que é ser uma luz para as nações, Israel vai lá e não faz. O milênio vai permitir que isso aconteça. Cumprir as profecias e promessas do reino do Messias, responder eficaz e definitivamente às nossas orações. Venha a nós o teu reino. Queridos, no meu trabalho eu oro o Pai Nosso umas 8, 5, 6 vezes por dia, a pedido de famílias. O Pai Nosso é uma oração que está na Bíblia que Jesus mandou a gente fazer. Eu sei que a gente faz nossa oração espontânea, mas o Pai Nosso ele termina com uma oração, com uma frase, né? Venha a nós o teu reino. E eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo, ao menos uma vez na vida, vocês já fizeram essa oração. Venha a nós o teu reino. Veio esse reino? Jesus respondeu essa oração? O milênio é uma resposta a essa oração.
O milênio é o cumprimento das promessas de Deus, é uma preparação. O milênio não é a consumação de tudo, não é o ato final, mas o milênio é um sinal de que essa narrativa, de que esse teatro mundial, e quando eu falo teatro aqui eu não estou falando de uma farsa, de uma ficção, eu estou falando de um enredo que está sendo protagonizado pela Igreja de Cristo, no que o Bernard Shaw chamou de, pastor Bernard Shaw chamou de enredo da salvação. Há um teatro, há uma história sendo contada, sendo encenada. A Dorothy Stein, a Dorothy Slave, o C.S. Lewis, o Kevin Van Hooser falam muito sobre isso. O teodrama, a narrativa da história da igreja, a encenação dos fatos que envolvem as verdades do Evangelho e as palavras de Cristo. Há uma história sendo contada e essa história está chegando a um final. E o final é quando as cortinas descem, elas sobem de novo, estão todos os atores ali no palco, eles se curvam diante da plateia, mas há um que não se curva, e esse ali não é o ator, mas ele é o autor da peça. Quando o autor da peça está no palco, eu sei que o espetáculo acabou. Todo espetáculo tem uma forma de acabar. A cortina desce, o juiz que apita e aponta para o centro do gramado. No teatro, quem foi no teatro, a gente não tem muito uma cultura de teatro, mas no teatro o espetáculo acaba quando o autor da peça sobe no palco. Quando Deus voltar neste mundo e botar os seus pés aqui, a gente sabe que a história está acabando. Abram comigo Zacarias 14. Esse Jesus vai voltar, meus queridos. Antigo Testamento, antes de Malaquias, Zacarias 14. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado na cidade. Gente, parece que ele está contando ali aquela invasão que Israel sofreu agora, ali no 7 de outubro, vai fazer um ano daqui a pouco. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como quando pelejou no dia da batalha. O dia da batalha foi essa. Foi a batalha que ele viveu no Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém para o Oriente. Se o Monte das Oliveiras, então o Monte das Oliveiras será partido no meio, do Oriente para o Ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele se removerá para o sul. Isaías 14, os primeiros versículos. Zacarias, perdão. Queridos, há uma profecia de que Deus, que Jesus, quando voltar, colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Nós temos um cemitério, né? Não nós, a empresa que eu trabalho, mas existe um cemitério nos pés do Monte das Oliveiras. Esse cemitério é histórico e, para mim, é um dos mais caros do mundo. O cemitério, né? O jazigo num cemitério é muito caro. Esse cemitério é caríssimo, porque ele tem uma perspectiva messiânica. Judeus piedosos do mundo todo, sabendo que o Messias virá no Monte das Oliveiras, eles querem ser sepultados no pé do monte. Porque sabem, quando o Messias vier, eles verão o Messias e serão ressuscitados ali. Serão os primeiros a ser ressuscitados. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus já passou na frente desse cemitério. Davi já passou por ali. Jesus ele participou da última ceia numa mansão, numa casa de 2 pisos que foi construída sobre as ruínas, eu acredito que tenha sido construída sobre as ruínas do Palácio de Davi, ou num local muito próximo. A casa onde Jesus fez a última ceia, que foi a casa onde aconteceu o Pentecostes, que foi uma casa que a igreja usou por algum tempo para fazer suas reuniões. Esta casa, queridos, ela fica no Monte Sião. Jerusalém é edificada sobre 4 montes. O Monte Sião, o Monte das Oliveiras, o Monte Moriá
que é onde está o templo, e o Monte Ofel, da onde se tiraram as pedras para construir o templo e da onde ficavam as sepulturas dos reis. Então Jesus, quando ele é traído, quando ele termina a ceia e vai para o Monte das Oliveiras sabendo que vai ser traído, e desce o Monte Sião, atravessa o Vale de Cedron. O Vale de Cedron é um riozinho, o Riacho de Cedron, que passava embaixo do templo. E ali os sacerdotes lavavam seus instrumentais, né, as suas ferramentas de trabalho, dos sacrifícios que eles ficavam fazendo o dia todo. E ali eles faziam correr o sangue dos sacrifícios, lavando ali as facas, os instrumentos que eles usavam para partir os animais que eram sacrificados no templo. Então esse rio ali, ele era cheio de sangue. E Jesus atravessa esse rio, e entra dentro do cemitério, e sai do outro lado do cemitério e sobe o Monte das Oliveiras para ir até o Getsêmani, onde ele é traído. E essa foi a grande batalha de Jesus. Enfrentar o traidor, que era o cara que vinha e beijava ele no rosto. Tô falando beijava no rosto, né, de forma figurada, simbólica, porque a gente sabe que os cumprimentos entre amigos naquela época eram feitos de uma forma mais afetuosa do que um beijo no rosto. Mas a questão não é essa. A questão é que foi uma grande batalha. A batalha de Jesus não foi só na cruz. A batalha de Jesus foi ali, de ter o poder para chamar legiões de anjos para combater as legiões romanas, e ele dizer, não, eu vou beber desse cálice. Então ele vê o sangue, ele sobe o cemitério. Há 700 anos antes, 7, 8 séculos antes, Davi passou pela mesma situação. Ele estava lá no palácio dele, veio a notícia, teu filho tá te traindo e vai tomar o governo. O que nós vamos fazer? Não, eu vou embora para não ter que lutar contra o meu filho. E ele desce o Monte Sião, atravessa o rio Cedron, o riacho de Cedron, entra no cemitério, sai do outro lado e sobe o Monte das Oliveiras chorando. Dê uma olhada lá no livro de Reis, no livro de Samuel, no livro de Crônicas. Principalmente a primeira Reis vai contar essa história. Uma história triste. Séculos depois, Jesus está fazendo a mesma coisa, o mesmo trajeto. Só que um dia ele vai botar o pé de novo no Monte das Oliveiras. E o monte vai partir no meio. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Aqueles que depositaram a sua esperança nesse Messias vindouro ressuscitarão. Eu acredito nessa promessa. Eu acredito que esse Messias volta. Eu acredito que esse Messias que prometeu tanta coisa e cumpriu muito do que prometeu, ainda vai voltar. E voltando, estabelecerá um reino nessa terra. E voltando, estabelecerá um reino nessa terra. Voltem comigo para a apostila. Eu quero seguir à disposição de vocês para dúvidas, para questionamentos, tá? A aula aqui está mais objetiva, mais concisa, né? A gente não está tendo aquela interação que eu já estou com saudade, mas anotem na agenda 6 de setembro, a primeira sexta de setembro, professor Pablo, eu estarei com vocês. Os cristãos arrebatados na primeira fase da vinda de Jesus, os que forem mortos na grande tribulação, não negando o nome do Senhor, assim como também os que se acharem vivos na segunda vinda do Senhor, reinarão juntamente com ele no milênio. Ainda os santos do Antigo Testamento estarão com Cristo no milênio, para verem o cumprimento das suas promessas. A igreja julgará o mundo, inclusive os anjos, como está em 2 Coríntios 6. Mas a forma de governo do milênio será a teocracia. Deus governará a terra por meio de seu Filho, como a gente vê em Salmos 72, 138, e o templo será reconstruído em Jerusalém, segundo a planta que Deus deu para Ezequiel nos capítulos 40 a 44 do seu livro. Isso aqui é questionável, tá? Eu afirmo, mas eu não tenho aquela segurança para afirmar, porque Ezequiel e Apocalipse não estão me dizendo isso. No milênio se cumprirão todas as promessas que ainda não tiveram seu cumprimento em Jesus. Quando Jesus chamou os discípulos, ele lhe prometeu que receberiam 100 vezes mais daquilo que eles largaram para seguir o Mestre. Entretanto, todos eles morreram sem ver cumpridas tais promessas. Assim,
entendemos que será no milênio que eles terão o seu lugar após antecedendo. Assim, entendemos que será no milênio que eles terão o seu lugar e após antecedendo a vinda de Jesus nos céus. Marcos 10, 29 ao 30, onde a gente tem essa promessa. E por fim, o último episódio que nós temos é o juízo final. Esse juízo final e é diferente, tá? Aqui na página 23 eu tenho uma tabela onde a gente tem o texto, né? O texto de Mateus 25, que fala ali de um tribunal, de um julgamento, e o texto de Mateus 20, de Apocalipse 20, perdão, onde a gente também o julgamento do final, né? Então a gente tem ali a condição. Em Mateus a gente não tem ressurreição. Em Apocalipse 20 a gente tem ressurreição. Os réus deste tribunal são as nações que são vivas. Neste tribunal aí do juízo final é os mortos. Esse tribunal de Mateus vai ser na terra. E o outro não haverá terra, porque os céus e a terra fogem. Não há livros no tribunal de Mateus 25. No tribunal de Apocalipse 20 abrem-se livros. Os participantes serão ovelhas, bodes e irmãos. Em Apocalipse 20 serão os mortos. Esse tribunal será na volta de Jesus antes do milênio. E o tribunal de Apocalipse 20, que é o juízo final, será depois do milênio. Sobre o juízo do grande trono branco, que é o juízo final, é importante que não se perca a visão de 3 fatos importantes. Que Jesus será o juiz, e que todos os incrédulos serão julgados por Cristo, e que eles serão punidos de acordo com as obras que praticaram. A Bíblia é muito clara ao dizer que o incrédulo está armazenando ira sobre si no dia da manifestação do juízo, e que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. E o terceiro ponto é que os crentes também serão julgados por Cristo, mas uma vez que a justiça de Cristo já lhes foi imputada e seus nomes estão escritos no livro da vida, eles serão galardoados segundo a obra que fizeram. E é muito claro ao dizer isso, Romanos 14, que todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo, e cada um de nós dará conta de si mesmo. Queridos, então esse juízo do trono branco, esse juízo final, de novo, juízo, né? E tem uma causa, uma situação de uma palavra que dá temor, que dá medo, mas juízo não pode ser isso. Dia desse eu estava conversando com um advogado trabalhista e ele diz, olha, depois da reforma trabalhista, ficou muito ruim, porque antigamente o cara pedia tudo. Eu vou contar assim, só pra vocês entenderem. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e eu saí de lá da empresa, fiquei pouco tempo, a empresa me demitiu, eu pedi pra empresa me demitir. E saí de lá. E só uns meses eu encontrei um amigo na rua. E ele disse, cara, como é que tu tá? Nunca mais te vi, porque era colega de trabalho. E ele disse, cara, eu botei na justiça lá, eles não pagavam insalubridade, é mesmo, não pagavam, e tu ganhou, ganhei. Ah, vou botar também. Ah, não tinha aquela cabeça assim, não, vamos botar na justiça, sabe? E botei. Aí meu advogado falou assim, tá, mas tu fazia isso, tu fazia aquilo. O advogado botou umas 8 coisas assim que eu entendi que eu vi que não tinha direito. Eu disse, pá, doutor, mas isso aqui eles pagavam. Mas tu ganhava hora extra? Não, não ganhava porque eu não fazia. Tá, mas que hora tu chegava lá? Ah, eu chegava 5h40, 5h50, porque eu pegava às 6 da manhã. Esses 20 minutos, esse não é serão? Não, não é porque eu não trabalhava. Não, mas tu estava à disposição da empresa. Eu vou botar aqui. Ele botou um monte de coisas. Aí fizeram uma perícia lá, a empresa já estava preparada para isso. Chegou no dia do julgamento lá, a empresa não foi. Mas o perito mandou um laudo e eu não tinha direito à insalubridade, então não ganhei. Mas tudo que o advogado pediu, eu ganhei. Isso antigamente podia, sabe? Hoje não pode mais. Hoje só pode pedir o que tu tem direito, porque se tu perder, se eu peço uma causa trabalhista e eu perco, eu tenho que pagar. Hoje diminuiu muito aquelas ações trabalhistas que o cara fazia só de raiva da empresa. Isso acabou. E o advogado me falando assim, disse assim, Pablo, olha, eu só entro para ganhar, porque se eu perder, o meu cliente vai ter que pagar, e se ele não pagar, fica ruim para mim também.
Então, assim, ó, eu vou muito tranquilo, porque o juiz chega e diz assim, doutor, vamos fazer um acordo, mas que acordo o senhor quer que eu faça? Porque a empresa nunca depositou FGTS, a empresa não pagou as férias dele, vocês querem que eu desconte isso, que eu deixe de receber, que meu cliente deixe de receber isso? Então, hoje, a pessoa, o trabalhador que vai para uma audiência trabalhista com um advogado sério, ele vai tranquilo, porque ele sabe que vai ganhar. Ele sabe que o juiz vai dizer, não, nunca pagou teu salário, vão ter que depositar. Trabalhou aqui, nunca assinou carteira, vão ter que assinar. Fazia bater o cartão e continuar trabalhando. Daí tem prova, tem as câmeras ali que mostravam que tu saía depois. Tudo que tu estiver pedindo, realmente tem direito, tu vai ganhar. Então tu vai muito tranquilo para essas audiências. Assim tem que ser o juízo final, nós temos que ir muito tranquilos. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Tô até ouvindo uns amém aí. Tô até ouvindo uns amém, uns glória a Deus. Saudade eu tô de estar em aula presencial com vocês. Nossa próxima aula será presencial em nome de Jesus. Então esse juízo do trono branco é a esperança da igreja. E a certeza de que o mundo todo, o mundo que nos rejeitou, o mundo que não nos tolera, o mundo que não nos aceita, o mundo que critica a nossa escolha por Jesus, esse mundo que é abençoado pela nossa presença, mas ao mesmo tempo é um mundo que nos odeia, apesar de ser abençoado pela nossa presença. Esse mundo vai ver na eternidade, esse mundo vai ver, o universo todo vai parar para ver a pessoa que aceitou Jesus um dia ser apresentada diante de todo o universo. O nome está escrito aqui, Tamara. O nome está escrito aqui, Andréia. O nome está escrito aqui, Fábio. Yuri, Aline. O nome está escrito aqui, Miguel. Paulo. O nome está escrito aqui, entra. Pode entrar para a eternidade com Cristo. O mundo que não nos tolera, que não nos suporta, vai parar, o universo inteiro vai parar para nos ver entrar na alegria do nosso Senhor. Eu quero, como eu falei a vocês dos pais da igreja, eu quero ler um texto aqui da carta de Diogneto, que é um texto da igreja, um texto antigo, que fala um pouco do que eu estou falando. Deixa eu localizar esse texto aqui. E localizar e fazer a leitura com vocês. Eu acho que eu tenho no meu WhatsApp aqui. Achei. Olha a leitura que eu vou fazer. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem, em parte alguma, habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua diferente, não vivem numa vida de natureza diferente, singular, diferente dos outros. Nenhuma doutrina dessa natureza deve ser sua descoberta ou invenção ou conjectura de homens, de espírito inquieto, nem uma doutrina mundana. Porque habitando cidades gregas e cidades bárbaras, conforme coube a sorte de cada um e segundo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e
paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Falando dos crentes, tá? Os crentes, então, habitam cidades próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda pátria para eles é uma terra estrangeira. Casam como todas as pessoas casam, e geram filhos como todas as pessoas geram filhos. Mas eles não abandonam a violência os recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, ou seja, os cristãos compartilham a mesa, mas não compartilham a cama. Ele escreveu aqui. Servem-se da mesma mesa, mas não da mesma cama. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas são governados pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas pelos homens e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. De tudo têm necessidade, mas em tudo têm superabundância. São desonrados e nas desonras são glorificados. São injuriados, mas também são justificados. Insultados e bendizem as pessoas que os insultam. Ultrajados, mas prestam as devidas honras. Fazem o bem, mas são punidos como bandidos. Castigados, alegram-se como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos e os que os odeiam não sabem dizer a causa deste ódio. São hostilizados como judeus. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos e os que os odeiam não sabem dizer a causa deste ódio. Numa palavra, o que é alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo. A alma está em todos os membros do corpo e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, não é contudo o corpo. Assim também os cristãos, se habitam no mundo, não são do mundo. Carta a Diognito, eu vou mandar para vocês agora aqui no grupo isso, para que vocês possam ler, né? Aqui eu dei também um pouco da minha interpretação, mas é um texto que eu acho que vale a leitura. Queridos, é com esse texto que eu quero encerrar a nossa aula de hoje. Despertar em vocês essa confiança nessa volta de Jesus, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 até o 17, o 18, quando diz: consolem uns aos outros com essas palavras. Que palavras, Pastor Pablo? As palavras de que Jesus em breve voltará. Essa tem que ser a nossa esperança. Com isso eu quero te encorajar, quero te incentivar a esperar, a olhar para os céus, esperar Jesus voltar. Pessoas que fugiram da Coreia do Norte, onde existem campos de concentração para crentes, eles relataram que eram proibidos de olhar para o céu. Nós podemos olhar para o céu todos os dias. E a gente sempre olha para os céus como uma perspectiva meteorológica. Ai, vai chover, tempo ruim, tempo feio, tá muito quente. Vamos olhar para o céu com uma esperança messiânica, escatológica, uma parousia de Jesus vindo dos céus para colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, para fazer o monte rachar no meio, para fazer a terra ser geograficamente mudada, para fazer essa Jerusalém descer do céu, para estabelecer um governo milenar na terra, para nos fazer os nossos mortos levantar, aqueles que a morte nos roubou. Saber que há uma esperança de que Cristo possa estabelecer o reino dele nessa terra. Essa é a minha oração. A nossa fé na volta de Jesus esteja a cada dia que passa mais viva. Até que um dia Jesus volte. Maranata, a hora vem Jesus. Que Jesus volte logo. A despeito de todas as minhas vontades e interesses pessoais. Vem depressa, Jesus. E manifesta nessa terra o teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar juntos? Pai de infinita bondade, de eterna misericórdia,
Jesus, tu que prometestes voltar um dia e em dia tu voltará, porque tu é fiel para cumprir as tuas promessas. A ti nós nos rendemos e pedimos, Senhor, que tu volte. E pedimos, Senhor, que tu venha sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Possamos contemplar um dia os céus abertos, Pai. Ah, Senhor, quem sabe tu nos dará a honra, Senhor, de estarmos aqui no dia da tua vinda. Quem sabe serão nossos filhos ou netos que verão esse dia, nós não sabemos, Pai. Mas o mundo sabe e um dia tu voltará. E aqui haverá pessoas, Pai. Aqui haverá pessoas que estarão de pé para contemplarem a tua volta. Nos dá o privilégio de sermos essas pessoas, Pai. Ou então de, se estando mortos nesses dias, Pai, sermos ressuscitados primeiro, Senhor, para nos encontrarmos com Cristo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então essa é a nossa aula. Assim encerramos a Teologia Sistemática 2, a escatologia, né? Doutrina das últimas coisas. Nos veremos em breve presencialmente, ao vivo. Em seguida, aqui eu vou estar compartilhando algumas coisas no grupo aqui, muito importantes. Título da próxima disciplina, algumas orientações gerais. Mas aqui uma promessa, que Deus nos ajude, nos fortaleça para esse dia, para que 6 de setembro eu possa estar junto de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, fiquem com Deus. Até breve.